Olá a todos, meus irmãos, meus amigos que têm acompanhado nossos vídeos. Quero aqui dar continuidade ao nosso tema, que estamos falando sobre a centralidade do Senhor Jesus nas Escrituras. Toda a história que Deus quis contar, através da história do povo judeu, da escrita, da palavra que Ele chamou os seus servos e orientou, o Espírito iluminou para que escrevesse, foi para revelar Cristo. E o Senhor Jesus nasceu dentro do tempo determinado por Deus. O Senhor Jesus veio com o propósito de cumprir a vontade de Deus. A palavra de Deus diz então que se você quer conhecer Deus, faz-se necessário conhecer a Bíblia. Se você quer conhecer Deus e fazer a vontade de Deus, é através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que a palavra dele é espírito e é vida. Então a palavra não lhe falará nada se você não a lê com o propósito de que Deus revele a você. Sempre eu tenho falado, leia a Bíblia, medite na Bíblia, peça a revelação do Espírito Santo para você entender a palavra de Deus. Porque sem a revelação do Espírito Santo não há entendimento da palavra de Deus. E o Espírito não lhe falará nada se não for através da Bíblia. E a Bíblia não te falará nada se o Espírito não te revelar a palavra. Então, os dois são unidos num só propósito: revelar o plano de Deus, a vontade de Deus para você. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está em Gálatas 4:4. Diz assim a palavra do Senhor: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a palavra de Deus nos mostra que vindo, porém, a plenitude dos tempos. Quer dizer, vindo o tempo determinado por Deus. Como nós já meditamos nos outros vídeos que vocês já viram, Deus chamou um povo, constituiu para si uma nação. Aquela nação tinha uma intimidade pessoal com Deus. Deus falava com eles através dos profetas. Deus falou de várias maneiras. Eles tinham ali os seus rituais de sacrifícios. Ofereciam animais, derramavam sangue para fazer remissão de pecado. Mas a Bíblia diz que tudo o que aconteceu no passado era apenas sombra do que viria. E o Senhor Jesus, então, é a revelação perfeita de Deus. Vindo a revelação perfeita de Deus, o que era sombra deixou de existir. Porque o Senhor Jesus é a perfeita revelação de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele veio na plenitude dos tempos, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que recebe o Senhor Jesus, todo aquele que entende o plano de salvação de Deus através de Jesus, passa a ser filho de Deus. Porque quem opera nele para que haja esse entendimento é o Espírito Santo. E a Bíblia diz então que ele não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus e passa, portanto, a ser chamados filhos de Deus, porque Deus deu a eles essa adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso para nós, isso é algo sublime para nós termos esse entendimento da palavra de Deus. Eu quero ler outro versículo da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 4 também, versículo 18. O Senhor Jesus disse o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja bem, o Senhor Jesus cita aqui uma profecia do profeta Isaías, dizendo que ele, o Senhor Jesus, era o ungido de Deus, o enviado de Deus. Como nós já dissemos antes,
Deus queria ser reconhecido pelo aquele povo de Israel como o único Deus, ser adorado como o único Senhor. Mas aquele povo foram rebeldes, desobedeceram a Deus, sofreram as punições, sofreram os castigos. E quando o povo da região do sul, da Judéia, a tribo de Judá e Benjamim, vieram do cativeiro da Babilônia, eles foram curados da idolatria. Mas houve um período então de mais ou menos 400 anos, sem que Deus mandasse profeta, sem que Deus falasse com aquele povo. Mas Deus preservou na memória daquele povo que o Messias iria nascer. E como nós dissemos no versículo de Gálatas, chegando então à plenitude dos tempos, o Senhor Jesus nasceu. E o Senhor Jesus então diz aqui, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar e para proclamar libertação. Nós temos que entender o que significa assunção. No Velho Testamento, na época dos profetas e reis, Deus mandava que ungisse. Eram dois tipos de pessoas que seriam ungidos: o rei e o sacerdote. O rei era ungido como um símbolo de receber uma autoridade, para exercer o exercício de rei. Embora muitos reis não obedeciam a Deus, não amavam a Deus, mas Deus chamava aqueles reis, concedia a eles uma autoridade, para eles exercerem autoridade sobre o povo, e muitas das vezes Deus permitia que aqueles reis eram perversos para punir o povo. Então a unção tinha esta função, era uma unção com óleo, que simbolizava um revestimento de poder para o rei. E para o sacerdote, simbolizava a autorização para exercer um ofício de oferecer culto, um ofício de oferecer sacrifício, um ofício de interceder pelas pessoas. Agora veja bem, isso era sombra, isso era uma coisa que simbolizava autoridade ao rei e serviço religioso ao sacerdote. Então, vindo o Senhor Jesus, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, com o nascimento do Senhor Jesus, ele está apresentando aqui as duas funções. Ele é o rei e ele é o sacerdote. Ele é o rei dos reis que veio para reinar para sempre, para governar, para proclamar libertação a um povo que estava oprimido, a um povo que estava debaixo da lei, um povo que estava debaixo do pecado, um povo que tinha de oferecer sacrifício dia a dia para perdão de pecado, um povo que tinha de derramar sangue de animais para a remissão de pecado. O Senhor Jesus vem então e assume aqui um corpo, se faz homem para exercer as duas funções, rei e sacerdote, e também o cordeiro que seria imolado. Então o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo como único sacrifício, como sacrifício único e perfeito para libertar o povo do pecado. Então ele se tornou o nosso rei e o nosso sacerdote. E lá em Apocalipse 1,7 diz que com o seu sangue ele nos comprou para o seu Deus e Pai e nos constituiu reinos e sacerdotes. Então presta atenção em uma coisa. Com a vinda do Senhor Jesus, ele pôs fim ao sacerdócio humano. Não existe mais sacerdote humano. Não existe mais essa função. O Senhor Jesus pôs fim nessa função de sacerdote. Por quê? Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna um sacerdote. Eu posso oferecer o meu culto a Deus através de Cristo, porque Ele é o meu sacerdote, é o meu sumo sacerdote. Eu posso oferecer a minha adoração a Deus através do Senhor Jesus. Eu posso oferecer o meu louvor a Deus através do Senhor Jesus. Eu posso confessar os meus pecados a Deus, o Senhor Jesus me perdoa. Eu posso falar pessoalmente com Deus através do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele é tudo. Ele é o sacerdote que nos leva a Deus, que nos apresenta a Deus
e não existe mais esse ministério sacerdotal. É idolatria, é antibíblico esse ministério sacerdotal que existe no mundo. Assim como não existe apóstolo, também não existe mais, porque apóstolos foram só aqueles 12 que viram o Senhor Jesus, e Paulo depois também que viu o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele é a centralidade da fé. Se você crê no Senhor Jesus, você não precisa mais de outros nomes para se chegar a Deus. Você não precisa mais daquela figura do sacerdote para chegar a Deus. Você não precisa mais oferecer sacrifícios. Se você oferece algum tipo de sacrifício, pensando que com isso vai alcançar algum favor de Deus, é como se você dissesse para Deus que o sacrifício de Jesus não serve para você. Se você acha que você vai alcançar favor de Deus através de oferta, de dízimo, de ritual, de campanha, de promessas, você está dizendo para Deus: olha, o sacrifício de Jesus não serviu para mim. O Senhor não é o suficiente. E isso para Deus é uma abominação. Porque Deus só tem um plano. O plano de Deus é o Senhor Jesus. É o sacrifício do Senhor Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Isso é que Deus quer que você entenda. É que você entenda que há três que dá testemunho no céu: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são unidos num só propósito. É um mistério. Nós não temos como explicar por detalhes. Nós temos que crer e aceitar o plano de Deus para nós. Aceitar aquilo que Deus traçou para nós. Deus determinou salvar o homem através de Cristo. Deus determinou resgatar o homem do pecado através de Cristo. Só alcançará o reino eterno de Deus, só alcançará a vida eterna aquele que se dobra diante de Jesus, aquele que reconhece o senhorio do Senhor Jesus, aquele que conhece que o Senhor Jesus é o Senhor e Deus, é o Senhor e Rei. Esse sim alcançará de Deus a graça, porque não tem outro nome dado na terra ou no céu pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome que você possa usar diante de você para adorar a Deus. Não há outro nome que você possa adorar, orar, invocar, que não seja o nome do Senhor Jesus. E você não precisa de outro nome para ir até o Senhor Jesus. Você vai direto a Ele, porque Ele é o sacerdote que intercede por você. Ele é o sacerdote que ofereceu a si mesmo como ovelha muda no Calvário para salvar você. Portanto, você tem que entender a palavra de Deus. Você não tem outro meio de se chegar a Deus se não for através do Senhor Jesus. Tem um outro versículo que eu quero ler para nós aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Paulo chega em Atenas, uma cidade altamente religiosa, altamente idólatra. Tinha altares de ídolos para todos os lados da cidade. E Paulo, observando ali, ele encontrou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E partindo então por este Deus desconhecido, ele anunciou aos atenienses o Senhor Jesus. Ele proclamou a salvação de Deus através do Senhor Jesus. E veja bem o que ele disse no versículo 31. Porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Deus estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditou e ressuscitou diante dos mortos. Se você crê no Senhor Jesus, com o coração você crê, com a boca você confessa, se você realmente passou pelo novo nascimento que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, que quem não nascer do Espírito e da água não é do reino dos céus, você precisa buscar isso. Você precisa entender o propósito de Deus através do Senhor Jesus. Você precisa entender que o plano de Deus para a salvação do homem é através do Senhor Jesus. Deus não tem outra opção. Deus não tem outro plano. Deus não é pego de surpresa. Deus não é o homem para que minta.
Portanto, se você não constitui o Senhor Jesus como um único nome entre você e Deus, você está pecando, você está em pecado, e Deus não terá por inocente o culpado. Ou você reconhece o Senhor Jesus, ou você dobra diante do Senhor Jesus e reconhece e confessa como o único Senhor, como o único Salvador, ou, se você não fizer isso, você vai sofrer o juízo de Deus. Porque Deus estabeleceu um dia, e esse dia, pelos sinais das Escrituras, está próximo, em que Ele vai julgar o mundo e vai julgar com justiça. Qual a sua posição diante de Deus? O que você tem feito diante de Deus? Que nome você tem invocado? O que você tem feito de você mesmo pensando que você vai alcançar a favor de Deus? Não tem nada em nós que parta de nós, que nós façamos para agradar a Deus, para conquistar Deus, não. Ou você rende ao Senhor Jesus, ou você está fora do plano de Deus. Não adianta você pensar que você é bom, você é religioso, que você é caridoso, que você tem suas devoções, tem suas liturgias. Isso não vale nada diante de Deus. Muitas das vezes serve como abominação diante de Deus. Porque o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, é exclusivamente através do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de entendermos a palavra de Deus, colocarmos em prática o que ela nos revela e amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Porque quem ama a Deus faz, se necessário, amar o próximo. Que Deus nos abençoe. Assista esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ver. Entre lá no canal do YouTube, curte lá, se inscreva, assista os outros vídeos que estão lá. Meu canal é Benjamin Garcia de Mello. Compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe e que possa falar ao seu coração.